Olá, estudante! Vamos continuando aqui a nossa série de lógica de programação com a linguagem Go e hoje a gente vai falar sobre loops. Bem, para entender um pouco mais sobre loops, vamos pensar num problema antes, né? Imagina que eu peço para você, escreve aí um programa que imprima uma sequência de 1 até 4 na tela. Se você assistiu às aulas anteriores, não tem nada basicamente desafiador aqui, né? Basicamente a gente vai ter aqui, vou pegar o pacote FMT, vou utilizar aqui a função println e vou imprimir aqui 1, 2, 3, 4. Então, se eu executar aqui esse programa, a gente tem lá a sequência 1, 2, 3, 4, bem tranquilo, né? Mas e se eu mudar o enunciado? Eu falar para você, o seguinte, você vai ler um valor n, né, um valor inteiro do usuário, positivo, e você vai imprimir na tela uma sequência de 1 até n. Aí o problema muda um pouco, né? Então, primeiramente, vamos ler esse valor do usuário aqui. Vou colocar o código aqui rapidinho. Bem, então aqui eu tenho o código que faz a leitura deste valor n, né? Eu peço para o usuário digitar um número positivo. Então você vai colocar aqui número inteiro, né? Positivo, número natural, né? E aí eu só fiz um tratamento aqui. Se esse valor que ele digitou for menor que 0, eu deixo ele positivo multiplicando por menos 1. E se o valor for 0, eu troco para 1. Então, para funcionar aqui, uma solução mais simplória para funcionar aqui a brincadeira, né? Bem, e aí vem a questão, né? Eu tenho que imprimir uma sequência de 1 até o valor que o usuário digitou. Então eu tenho que meio que verificar o valor que ele digitou, né? Sei lá, se n for igual a 1, então eu vou imprimir aqui, né? FMT println 1. Legal. Mas e se o valor que ele digitou for igual a 2? Então eu vou ter aqui um println 1 espaço 2. E se não, se o valor dele, né, o valor que ele digitou for 3. Então eu vou ter aqui um println de 1, 2 e 3. Se não, se o valor que ele digitou for 4, eu vou ter aqui um println 1, 2, 3, 4. E o problema é, né, até colocar o comentário aqui, continua até quando, né, isso aqui, porque eu não sei o valor que o usuário digitou, então deu para ver que esse código aqui está bem sustentável, né? Qual vai ser o tamanho desse código, né? Eu vou tratar até que valor? 1 milhão? Né? Eu não sei. Então eu tenho um problema aqui, não tem como eu saber. Então basicamente o que eu precisaria aqui, né? Sabendo o valor que o usuário digitou, teria que ter uma forma de eu ir construindo essa sequência, né? De forma iterativa, ou seja, se a gente prestar atenção aqui, quando ele digita 1, a sequência é só 1. Mas quando ele digita um valor maior que 1, eu tenho esse padrão, né? Um número, espaço, próximo número. E assim por diante, né? Um número, espaço, próximo número, espaço, próximo número. Então perceba que é uma tarefa um pouco repetitiva, né? Só vai variando o valor que eu vou colocando na sequência. Então, repetição e variando. Como que eu resolvo isso, né? Tem uma estrutura de programação que resolve esse problema, que são os loops. Então vamos resolver esse problema utilizando um loop aqui na linguagem Go. Basicamente, a linguagem Go tem uma ferramenta, né, chamada for, que é basicamente um loop ou um laço de repetição. Então, o for ele permite que a gente possa repetir um determinado trecho de código de acordo com alguma situação ou uma condição lógica, tá? Se você já vem de outra linguagem de programação, como por exemplo JavaScript, PHP, C, C++ ou Java, provavelmente você está acostumado com mais outros tipos de loops, né? Você tem lá o loop for, tem o while, do while. Primeira coisa que você precisa saber é que na linguagem Go a gente só tem um loop, que é o for. Pode parecer a um primeiro momento, poxa, mas aí me deixa na mão. Não, se você parar para pensar e analisar, que a gente vai fazer essa análise aqui, o loop for ele resolve todos os outros problemas que os outros laços poderiam resolver. Se você está chegando na programação agora e nunca utilizou um loop, né, um laço de repetição, fica tranquilo que você vai entender como que você pode utilizar esse loop para resolver o seu problema. Bem, então aqui primeiramente vamos tirar esse código aqui, né? Tá horrível e não resolve nada. Então a leitura, né, continua igual, esse tratamento aqui com o valor do n também continua igual. A questão é, e agora como é que eu faço para ir criando essa sequência de forma iterativa? Antes de utilizar o nosso loop for, eu vou criar uma variável aqui chamada contador. Vai ser uma variável inteira que eu vou criar e declarar ela com o valor 1. Por que 1? Porque é o primeiro valor que a gente vai ter que imprimir, né? Então, dado que o usuário digita um número aqui, na verdade, dado que depois de todo esse código aqui, né, o valor de n é um valor positivo, então você vai concordar comigo que pelo menos esse valor vai ser pelo menos 1. Então a gente sabe que a sequência começa com 1. Bem, aí na sequência eu vou utilizar o nosso loop for, né?
Como que eu vou criar esse for? Eu vou colocar aqui for e vou colocar o que a gente chama aqui de condição de manutenção do laço, né? Como vai ser essa condição? For contador menor ou igual a n. E começa aqui o bloco do for. Aqui logo depois da palavra reservada for, eu tenho o que a gente chama de condição de manutenção do laço, ou seja, a condição que vai fazer com que o laço seja mantido, ou ele continue trabalhando ou não. Então o que eu estou falando aqui, né? Como é que eu leio isso aqui, né? É basicamente como se eu estivesse falando aqui para o computador, ó. Enquanto o valor de contador for menor ou igual a n, executa o código que eu vou colocar aqui dentro. A partir do momento que esse valor, ele seja no caso aqui, né, maior que n, ou seja, não satisfaça essa condição lógica, né, aí você para. Então o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar aqui o print, vou colocar um printf aqui, na verdade, percentual d e um espacinho em branco. E aí eu vou mandar imprimir o valor da variável contador. E beleza, só que aqui eu tenho um problema, tá? Se eu parar por aqui, o que vai acontecer? Imagine que o usuário digitou aqui o valor 3, né, para n. Então ele vai pegar aqui, ó, enquanto o valor de contador for menor ou igual a n. Então na primeira repetição ou primeira iteração, como a gente diz na programação, ele vai verificar 1 é menor ou igual a 3? É, então ele vai imprimir aqui o valor 1, espacinho em branco, beleza. Aí ele vai perguntar de novo, o valor de contador continua sendo 1 é menor ou igual a 3? É, vai imprimir 1 de novo. Aí vai voltar aqui, 1 é menor ou igual a 3? É, vai imprimir 1 de novo e como vocês já puderam perceber, ele vai imprimir aqui infinitamente o valor 1, espaço 1, espaço 1, espaço 1, até a gente matar esse programa. Então isso aqui, se a gente deixar do jeito que está aqui, o que vai acontecer aqui é o famoso loop infinito, ou seja, um loop que vai começar a executar e não vai parar até que a gente interrompa de forma abrupta esse programa. Então, para que a condição de manutenção ela funcione, eu preciso vir aqui nessa última linha desse bloco aqui do laço e falar para a variável contador receber o valor dela mais 1, ou seja, eu vou incrementar em uma unidade o valor da variável contador. O que vai acontecer, né? Esse usuário digitou 3, então ele vai perguntar, 1 é menor que 3? É, então imprime 1 espacinho, incrementa o valor de contador, de 1 vai para 2. Aí ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 3? É. Então ele vai imprimir o 2, um espacinho em branco, o valor de contador que estava em 2 vai para 3. 3 é menor ou igual a 3? É igual, beleza, entra no laço, imprime o 3, o espaço, o valor de contador que estava em 3 vai para 4. Aí ele vai perguntar, 4 é menor ou igual a 3? Não, então ele parou, não executa mais. Então a condição de manutenção do laço não vai mais manter o laço porque a condição não foi satisfeita. Bem, essa linha de código ela pode ser resumida, né? Toda vez que você vai incrementar, né, um valor de uma variável inteira, você pode resumir desta forma aqui, contador mais. Então incrementar em uma unidade. Muito bonito, muito legal, mas funciona isso aqui, né? Vamos executar. Go run, exemplo 01, exemplo.go, executa, digite um valor positivo. Vamos fazer o teste que eu estava falando aqui, né? 3. Então, 1, 2, 3, legal. Vou digitar aqui 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou digitar um valor negativo, né? Só para ver se o tratamento ali está funcionando. Menos 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu digitar 0, 1, né? Ele troca por 1, só imprime o valor 1, certo? Então tá funcionando. Só que aí é o seguinte, a gente não está utilizando aqui nesse exemplo o laço for de forma completa. A gente não utilizou todas as ferramentas que o laço for pode nos dar. Inclusive essas ferramentas podem fazer até com que o nosso código tenha menos linhas, né, de código. Vamos dar uma olhada nisso? Bem, olha só, eu criei um exemplo 2 aqui, peguei basicamente o mesmo código do primeiro exemplo. E daí eu vou mostrar para você que se a gente utilizar todas as ferramentas que o Loop for nos dá, a gente pode resumir um pouco esse código, diminuir, na verdade, a quantidade de linhas desse programa, tá? Por quê? Porque o laço for aqui, ele pode aceitar, além da condição de manutenção, mais duas coisas, que é basicamente o seguinte, ó, eu vou recortar esse código daqui, vou jogar para cá, e vou recortar esse código daqui e vou jogar para cá, ponto e vírgula tal. Então vamos entender o que eu fiz aqui, né? Então perceba que agora, aqui na linha, né, na assinatura do Loop for, eu tenho 3 partes, né, separadas por ponto e vírgula. Vamos entender a anatomia de um Loop for. O Loop for ele é composto por 4 partes. Eu vou explicar cada uma na sua sequência natural de execução. A primeira parte do Loop for é essa aqui. Essa parte a gente chama de inicialização do loop ou inicialização do laço, né? O que é isso? É um código que a gente está falando por fora. Ó, executa esse código uma única vez antes de você começar a trabalhar, ou seja, antes mesmo da primeira iteração, da primeira repetição. Então, de novo, ele vai executar isso somente uma única vez. E
antes mesmo da primeira iteração. Depois ele não vai mais executar esse código. Então o que eu coloquei aqui? A declaração e inicialização da variável contador. Então lembra que no outro exemplo eu tinha colocado ela aqui, ó, antes do laço. Justamente porque eu precisava que essa linha de código fosse executada uma única vez e antes mesmo do laço, né, do loop começar a trabalhar. Então aqui vai ter exatamente o mesmo comportamento. Então essa é a primeira parte do loop. A segunda parte é aquela que a gente já conhece, né? Conheceu no outro exemplo, que é a condição de manutenção do laço, ou seja, a condição que vai manter ou não o loop, né, trabalhando. Então no caso aqui, né, no nosso exemplo, o nosso loop ele vai continuar executando iterações ou repetições enquanto o valor de contador for menor ou igual a n. Aí é o seguinte, ao invés da gente pular para cá, então parte 1, parte 2, ao invés de pular para cá, na verdade a gente pula para cá. Isso aqui, né, que é o bloco, né, o código da iteração. Então esse é o código que vai ser executado, todo o código está aqui dentro do bloco do loop for, é o código da iteração, o código daquela repetição. Então aqui é a parte mais importante, né? O que o loop deve executar. Então aqui basicamente a gente está executando a impressão do número da sequência, né? Então imprime o número, um espacinho em branco. Se a condição de manutenção for satisfeita, né? Se o resultado disso aqui for true, verdadeiro, ele vai executar aqui o código da iteração. Aí, após executar o código da iteração, a gente tem a quarta e última parte, que é o código de pós-iteração. Como o próprio nome diz, é o código que vai ser executado após a iteração. Então, vamos voltar, né? Vamos pensar naquele caso em que o usuário digitou o número 3. Então, ele digitou 3, n está com o valor 3. Então, primeiramente, o loop vai criar e declarar a variável contador com o valor 1. Aí, na sequência, ele vai perguntar, ó, 1 é menor ou igual a 3, no caso? Sim. Então, ele vai executar o código da iteração. Depois, ele vai vir aqui para o código de pós-iteração e vai incrementar o valor de contador de 1 para 2. Aí, ele vai voltar para cá. Lembra, isso aqui é executado só uma vez, lá no começo não vai ser executado mais. Então daqui ele volta para o passo 2, né? Que é a condição de manutenção. 2 é menor ou igual a 3? É. Então vai imprimir o valor 2, espaço em branco, volta, código de pós-iteração, contador vai para 3. Volta para a condição de manutenção, segundo passo, né? 3 é menor ou igual a 3? Sim. Imprime o valor 3, espaço em branco, incrementa o de 3 para 4, volta para cá, 4 é menor ou igual a 3? Não, acabou. O loop parou de trabalhar. Bem, então vamos executar isso, né, para ver se está funcionando também. Então deixa eu só dar uma limpada aqui, agora a gente vai executar o exemplo 02. Vamos colocar aqui primeiramente o exemplo, né, 3, beleza. Um outro exemplo, colocar aqui 12, tá lá, né? Então, continua funcionando perfeitamente. Então, é basicamente o mesmo exemplo, quase a mesma solução, só que eu resumi aqui as linhas de código utilizando todas as ferramentas que o Loopform me fornece. Só que aí tem uma informação que é interessante aqui, importante que você saiba desde então. Eu mostrei aqui na linha, né, na assinatura aqui do Loopform, que nós temos essas 3 partes, né, que é passo 1, passo 2 e o passo 4, né, o último passo. Cada um desses 3 aqui é totalmente opcional. Você não precisa utilizar nenhum deles se você não quiser. Até mesmo a condição de manutenção do laço. Então, o que acontece se eu arrancar tudo isso aqui? Então, olha só, eu fiz aqui um terceiro exemplo, e nesse exemplo eu tenho um laço for que não tem nenhum daqueles passos lá, né? Lembra? Passo 1, 2 e 4, né? Não tem nada, nenhuma daquelas 3 partes. E aí, o que acontece, né? Vamos olhar cada um daqueles passos, né? Então, o primeiro passo seria o código de inicialização do loop. Bem, se você tirar aquele código, quer dizer que não tem nada que deva ser executado ali específico, né? Antes do laço for começar a trabalhar. Até aí, tudo bem. Aí vamos pular para o passo 4, né? Que é o código de pós-iteração. Então, se não tem nada aqui de código de pós-iteração, significa que não tem nada, né, nenhum tipo de código que deva ser executado ali após cada iteração, né? Tá aí tudo bem. O problema não tem o código de manutenção do laço, né? A condição de manutenção do laço. O que acontece quando a gente tira a condição de manutenção do laço? Basicamente a gente fala, ó, não tem nenhuma condição para ele executar. Pode executar. E qual é o problema? Também não vai ter nenhuma condição para ele parar. Lembra, não tem código de manutenção, então o comportamento é executar de forma desenfreada, sem nenhum tipo de censura, digamos assim. Então, o que a gente tem aqui é basicamente aquilo que eu já falei ali anteriormente nessa aula, que é o loop infinito, ou seja, ele vai executar esse código aqui, esse println no caso, ininterruptamente, até que a gente vir aqui interromper abruptamente esse programa, né? Então, eu vou executar isso aqui e ó,
ele está aqui imprimindo, tá? Isso na tela, ó, tá vendo? Eu estou rolando para baixo aqui e não acaba, né? Então ele está executando de forma desenfreada. Então eu vou ter que vir aqui e parar abruptamente a execução desse programa para que ele pare, né, de mostrar esse println, imprimir essa frase na tela. Basicamente é isso. Se você tirar a condição de manutenção, você não tem nenhum tipo de censura, você não tem nenhuma condição que não permita que ele execute mais uma iteração. Você pode, inclusive, suprimir só alguma parte. Por exemplo, se eu colocar aqui contador, né, como eu tinha colocado lá, recebe 1, ponto e vírgula de novo, contador mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho condição de manutenção. Se eu chegar aqui, por exemplo, e mandar um print F e colocar ali percentual de espaço, né, contador, o que vai acontecer? Então eu vou executar isso aqui, ó, e ó, ele está imprimindo os números sem parar, né? Não tem condição de manutenção. Ele está imprimindo sequencialmente, incrementando em uma unidade, mas sem parar. Então é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, né? Vou voltar aqui, por exemplo, anterior. Tem que tomar muito cuidado quando você faz isso, né? Então toma muito cuidado tanto em não colocar a condição de manutenção, quanto colocar uma condição de manutenção que esteja errada, né? Ou seja, que sei lá, permita com que o programa, o loop, execute sem fim. Antes da gente terminar, vamos ver mais um exemplo. Bem, vamos voltar para o problema da sequência lá, mas vamos mudar um pouquinho, né? Agora, ao invés da gente, imagina que ao invés de a gente ter que imprimir a sequência de 1 até n, eu tenho que imprimir a sequência inversa, ou seja, de n até 1. Então, o primeiro valor que eu vou imprimir na tela é o valor que o usuário digitou, e aí eu vou decrementando uma unidade até chegar no último número da sequência, que tem que ser o 1. Como eu resolvo isso aqui? Basicamente, se você entendeu como o loop for funciona, fica trivial resolver esse problema. Então vamos lá. Vamos utilizar o loop utilizando todas as partes, né, dele. Então, primeiramente, for. Eu vou, de novo, né, criar e declarar aqui. Declarar e inicializar, né, a variável contador, só que agora você lembra que contador ela tem que receber o valor do primeiro número da sequência. Então minha sequência não vai começar em 1, vai começar em n. E a condição de manutenção? Então eu vou executar isso aqui enquanto o valor de contador for maior ou igual a 1. Ou se você quiser, né, maior que 0, vai dar certo também. Para ficar mais ou menos parecido com o outro, eu vou colocar maior igual a 1. E aqui, ao invés de eu ter que incrementar em uma unidade, o que vai diferenciar um valor da sequência para o seu anterior é que o valor ele tem uma unidade a menos, né? Então eu vou decrementar aqui o valor. E agora, basicamente aqui é a mesma coisa. Então eu vou utilizar um printf, é o mesmo código. Percentual de espacinho, contador. Vamos executar isso aqui para ver se ele funciona, né? Vou executar aqui agora do run. A gente está aqui no exemplo 04, exemplo. Digite um valor, vamos começar pelo nosso clássico 3 aqui. Então 3, 2, 1. Se eu colocar aqui 12, tá lá, né? Se eu colocar um valor negativo, sei lá, menos 8, beleza. Se eu colocar 0, imprime só 1. Certo? Então aqui eu só inverti, né? Então o valor inicial tem que ser n, que é o primeiro valor que eu tenho que imprimir na sequência. A condição de manutenção diz que esse loop vai executar enquanto o valor de contador for maior ou igual a 1, e após cada iteração o valor da variável contador é decrementado em uma unidade. Basicamente, se você entendeu como o loop for funciona, né, todas as partes dele, você vai conseguir utilizar ele para resolver qualquer problema na programação que demande um loop, né, um laço de repetição. Se você veio de outra linguagem de programação, entenda que com o loop for você pode simular um loop while, né, ou o do while é um loop que na minha prática, né, de anos de programação, eu acredito que é um laço que a gente usa menos, né. Então, basicamente, um for ou um while, se você entendeu aqui, deu para ver que utilizando o for você consegue simular um while, né? Que é basicamente o nosso primeiro exemplo aqui. O loop for ele pode ser utilizado também de algumas outras formas, porém, para poder explorar essas formas de uso do loop for, a gente tem que estudar mais algumas coisas, como por exemplo, arrays, entre outras coisas, tá? Então, continue aí nessa sequência de aulas que você vai ver aí a gente utilizando o loop for de outras formas, né, diferentes, tudo bem? Então, te vejo na próxima aula e até mais.